Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Já passamos de 12 milhões de visualizações no nosso streaming. O streaming, para você que não sabe o que é, em qualquer site que você entrar no Google, você bota lá TV Cidadã Alagoas e vai aparecer o íconezinho da TV Cidadã. Você clica lá e assiste a nossa programação ao vivo aonde você estiver. Olha, gente, mais de 50% dos incêndios domésticos aqui no Brasil aconteceram por causa da sobrecarga na rede elétrica. Nos apartamentos, nos pontos comerciais. A Juliana dos Anjos fez uma matéria muito importante que nós vamos assistir agora. Olá, Valtenor. Olá a todos que estão assistindo a TV Cidadã. Hoje eu trago um alerta muito importante para você que está nos acompanhando. É que em 2020, mais de 50% dos incêndios que aconteceram em casas e apartamento foram causados por causa de sobrecarga no sistema elétrico. E aí a gente separou alguns dados importantes para você entender essa situação, para ilustrar essa questão. Dá só uma olhada. Esses dados são da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos da Eletricidade. No ano passado, aqui no Brasil, foram registrados 583 incêndios por sobrecarga. Desse total, 309 incêndios ocorreram em casas e apartamentos e resultaram aí em 23 mortes. Dos 583 incêndios, 344 foram provocados por instalações elétricas internas. Em seguida, aparecem ventiladores e aparelhos de ar-condicionado com 99 incêndios. Para a gente entender melhor o que é sobrecarga, quais são os riscos e como é que a gente pode evitar isso dentro da nossa casa, eu vou conversar agora com o Rodolfo Ribeiro, que é engenheiro eletricista aqui da Equatorial Alagoas. Rodolfo, muito obrigada pela sua disposição em conversar com a nossa equipe, passar então essas orientações para a gente. Primeiro de tudo, acho que a gente pode explicar então para quem está em casa o que é sobrecarga no sistema elétrico. Pois bem, Juliana, são dados realmente alarmantes, né? Então a gente até se preocupa muito com isso. O que é que acontece com a sobrecarga? Normalmente o que acontece é, a sua instalação, ela está dimensionada para uma demanda. E quando você acaba instalando mais equipamentos do que ela foi projetada, normalmente é onde acontece a sobrecarga. É quando aquele sistema elétrico ali da sua residência não suporta a carga para a qual você está instalando, né? Diferente até de um curto-circuito, por exemplo, que é a consequência de uma sobrecarga. Então, uma sobrecarga que está acontecendo na sua residência, em alguma parte da instalação, no futuro pode vir a causar um curto-circuito e até um dano mais grave à instalação e às pessoas, o que é mais preocupante, né? Quais são os indícios, Rodolfo, de que está acontecendo uma sobrecarga, então? É quando o disjuntor da nossa casa, do nosso apartamento dispara? Ou tem outros indícios também de que algum problema está acontecendo ali? Normalmente esse é o primeiro indício, né? A nossa casa normalmente tem um quadro de disjuntores, né? E eles desligam quando acontece alguma sobrecarga. Eles foram dimensionados para proteger a instalação. Então, se de forma recorrente, mais de uma vez, aquele disjuntor disparou, desligou aquela área da casa, é sinal de que ali tem mais carga do que foi dimensionado. E aí é onde está o detalhe. Você não tem que trocar o disjuntor por um maior, senão você pode estar causando um problema e entrando num risco, né? Então você tem que realmente rever a sua instalação e para isso chame sempre um profissional para avaliar a instalação e o que é que você está utilizando naquela instalação, né? Principalmente em imóveis antigos, não é mesmo, Rodolfo? Que a gente sabe que não foram preparados, não foram construídos nem planejados para receber a quantidade de equipamentos que a gente tem disponíveis hoje, né? Exatamente, né? Hoje o uso da energia elétrica cresceu muito, né? Equipamentos que antes não eram de origem elétrica, não eram usados com energia elétrica, hoje já são. Então nós temos muitas facilidades com energia elétrica e isso naturalmente fez que a gente consumisse mais equipamentos e os nossos apartamentos mais antigos, casas mais antigas, não acompanharam esse crescimento, portanto não se adaptaram a instalações novas, né? Não foram trocados os fios, né? Não foram reavaliadas aquelas instalações. Então é muito importante sim a gente fazer sempre uma manutenção programada, casa não deixar de fazer isso no máximo até 5 anos, você não deixar de fazê-lo e a depender do uso dos equipamentos, você tem uma instalação grande, uma casa grande com muitos equipamentos, você ir reduzindo esse período, fazendo isso de repente 2 em 2 anos, né? E até pequenas empresas, por exemplo, comércios, fazer isso de forma até anual para garantir que você não vai ter nenhum problema e perder equipamentos
com esses problemas, né? Em relação ao T, que muita gente utiliza para colocar, então, né, mais de um equipamento em uma só tomada. É perigoso utilizar esse artifício? É muito perigoso, né? E a gente já viu até pessoas utilizando um T sobre o outro, né? Isso é muito preocupante. O T é um artifício, já que a instalação elétrica da sua residência não cresceu, foi muito mais fácil adquirir um T para instalar vários equipamentos ali no local, né? Então já é um alerta, né? Se você usa continuamente um T, já é sinal de que você tem que mudar aquele ponto da sua instalação. A TV está ligada no T, junto com o aparelho da TV a cabo, junto com o aparelho da internet, e ali está ligado sempre. Então ali já é um sinal de que você precisa rever aquele ponto de instalação, adequar para que você use tomadas. Se você precisa de fato utilizar um T, estender as tomadas a mais de uma, mais de 3, 4, use o filtro de linha, que ele tem uma proteção embutida no filtro de linha. Se tiver alguma sobrecarga, ela vai disparar, vai desligar e já vai te alertar, né, de que ali tem algum problema. Quais são os riscos? Você comentou aí em relação ao curto-circuito, mas existem outros riscos também relacionados à sobrecarga no sistema elétrico? Sim, o grande risco de uma sobrecarga que a gente se preocupa mais é até com um acidente doméstico, né? Então a sobrecarga, enquanto ela está conduzindo uma carga maior, ela pode aquecer os fios e esses fios vão perdendo a isolação, né? Eles são fios isolados dentro das paredes, normalmente sobre o nosso teto, né, o forro. Então é muito arriscado se ele perder essa isolação por conta da sobrecarga, o aquecimento, né, que ele cause um curto-circuito e aquilo ali acaba inflamando, causando um incêndio. E não só o equipamento, não só a instalação elétrica ser a perda, né, e assim ter um acidente e até perder mais itens como móveis, né, e danificar o imóvel como um todo. Então isso é um risco iminente quando a gente está com instalações inadequadas, né? Além, óbvio, dos incêndios, né, que foi o que a gente começou aqui a nossa entrevista falando sobre, né? Rodolfo, para a gente encerrar então a nossa entrevista, eu acho que a gente pode passar algumas orientações para quem está em casa, para quem está aí nos acompanhando, nos assistindo, em relação a como evitar sobrecarga no sistema elétrico. A gente já comentou aqui relacionados ao T, que se você está tendo que utilizar bastante, é bom rever ali, chamar, né, um profissional especializado para fazer a troca, colocar mais tomadas realmente naquele lugar realmente que você está necessitando. Mas existem também outras orientações que a gente pode passar para quem está nos assistindo, para evitar então uma sobrecarga e problemas maiores, problemas mais graves? Sim, existem sim, além dessas, né? A gente tem a nossa própria rotina, então a gente pode fazer algumas coisas que podem nos ajudar a evitar esses acidentes. Então se você vai sair de casa, né, e tem equipamentos que você normalmente deixa conectado à tomada, aproveite para retirá-los, né, e só recolocá-los quando for utilizar, né? Então tem muito cuidado com isso. Principalmente aqueles equipamentos que fazem uso contínuo. Então vamos lá, um exemplo da geladeira. Como é que está a geladeira instalada? Está numa tomada adequada? O circuito dessa geladeira está adequado? Então vamos ter segurança nessas instalações, né? Vamos dar uma olhada, período de chuva. Às vezes começa a apontar algumas goteiras, umidade nas paredes. Aquelas paredes normalmente têm tomadas, né? No nosso teto tem a iluminação, então vamos ter cuidado com essas instalações, sempre correr atrás de um profissional aí rapidamente para evitar esse tipo de evento, né? E assim conseguir não ter esses acidentes dentro de casa, que é o pior, né? Você falou aí, Rodolfo, eu achei interessante em relação a tirar os equipamentos da tomada quando a gente vai sair de casa. Em relação a carregador de telefone, que muita gente deixa lá o dia inteiro, chega, só coloca o telefone, realmente é muito fácil, mas é perigoso? Sim, é perigoso. Hoje os carregadores até têm tecnologia que o desligam automaticamente, né, para evitar algum outro tipo de acidente. Mas não dá para assegurar que em algum tipo de evento, uma descarga atmosférica ou outro tipo de evento, esse carregador seja uma carga conectada à parede ali que venha danificar. E aí muito preocupante também que alguma fagulha possa acabar danificando algum móvel e causando um incêndio, né? O carregador está sempre em cima de uma cômoda, em cima de um criado mudo, então é muito perigoso isso. Então sempre desconectar o que você não está usando de forma contínua, né? Perfeito. Rodolfo, eu agradeço muito a sua participação aqui no TC News, a sua disponibilidade em trazer para a gente essas orientações tão importantes. Muito obrigada, bom trabalho. E é isso, Valtenor.
como o Rodolfo bem lembrou, é muito importante também fazer sempre na sua casa, no seu apartamento, até no seu imóvel comercial, né? Uma manutenção preventiva, chamar um profissional especializado para, de tempos em tempos, estar revendo aí, reavaliando todo esse sistema elétrico e manter a sua família, os seus funcionários e você mesmo em segurança, sem nenhum risco. Eu volto com você no estúdio, Valtenor. É isso aí, né? A questão da manutenção preventiva e os cuidados que você deve ter. Você viu aí com um especialista, né? O homem da Equatorial que passou pra gente como você deve fazer a manutenção e a prevenção na sua casa, no seu apartamento, na sua loja, em qualquer canto que você use a energia elétrica. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus.